Detalhando esses indicadores de classe mundial, nós temos o primeiro dele, que é o MTBF, que é o tempo médio entre falhas. Como é que a gente calcula isso? Você calcula o tempo médio entre as ocorrências de falha em equipamentos ou componentes. Você pode fazer o MTBF para o grupo de equipamentos ou para um componente específico. Ele é utilizado para componentes que são reparáveis, lógico, e para você, se for um equipamento que quando falha não tem mais utilidade, se não tem sentido, você vai calcular o tempo médio entre falhas dele. Então, o conceito dele é geralmente a relação entre o produto do número de itens comuns por seus tempos de operação e o número total de falhas detectadas nesses itens no mesmo período observado. Então, você vai pegar o número de itens que você tem, por exemplo, um conjunto de bombas, vezes a quantidade de horas em operação que esse conjunto de bombas operou, e eu vou dividir pelo número de intervenções desses itens, desse item. Então, com isso, eu consigo calcular o tempo médio entre falhas. Se eu quiser calcular para um componente, um compressor, eu pego o compressor, multiplico pelas horas em operação e dividido pelo o número de intervenções que esse compressor teve naquele período que eu quero analisar. Se, por exemplo, de janeiro a maio, esse item teve 3 paradas, então eu vou dividir por essa questão, se eu quiser calcular o indicador nesse período. Então, geralmente você pode calcular ele mensal, você pode calcular ele trimestral, você que vai definir o período que você quer calcular esse indicador. Então, se esse valor aumenta, indica que o número de ocorrências diminuiu. Então, o ideal é que eu tenha esse indicador o maior possível, ou seja, se ele é alto, se ele é o maior possível, indica que eu estou tendo poucas falhas nesse componente ou nesse grupo de componentes. Ou o total de horas disponível também aumentou, né? Esse indicador da taxa de falhas também é um indicador muito importante de você manter o controle, o acompanhamento e controle. Ou seja, através dele você conhece, você calcula o número de falhas que ocorreram em um determinado tempo. Como é que você calcula isso? Você vai ver o número de falhas e vai dividir pelo número total de produtos testados vezes 100, porque é uma taxa. Ou se não, você vai pegar o número de falhas, dividir pelo número de itens que você tem vezes as horas de operação desse item. Então, esse indicador, ele é, na verdade, o MTBF é o inverso da taxa de falhas. Então, por isso que é importantíssimo você conhecer essa taxa de falha, que automaticamente você vai conhecer o seu MTBF, ou seja, o seu tempo médio entre as falhas. Falando em taxa de falhas, eu queria detalhar para vocês também aqui essa curva, que é a curva da taxa de falhas em função do tempo, que a gente conhece como a curva da banheira, né? Geralmente, alguns equipamentos, quando são instalados no início da sua vida útil, eles têm uma taxa de falhas alta. Por quê? Porque você está fazendo o ajuste do equipamento no processo, geralmente no início da linha de produção, do início do turno de produção. Quando você começa a colocar a linha para rodar, você tem uma taxa de falhas alta até você fazer a regulagem do processo, o ajuste da matéria-prima, até a máquina atingir o tempo ideal de operação. Então, você tem uma taxa de falhas alta. Com o passar do tempo, nós chegamos à vida útil, né, do equipamento ou do processo, onde você tem uma estabilização das falhas. E com o passar do tempo, essa taxa de falhas começa a subir novamente, que é a curva do envelhecimento. Ou seja, geralmente quando acaba o tempo de vida útil do equipamento ou do componente, ele começa a ter uma taxa de falhas alta, ou seja, o número de falhas começa a aumentar, devido ao desgaste natural do equipamento e da perda do término da vida útil desse equipamento. Outro indicador muito importante é o MTTR, que é o tempo médio para reparo, ou seja, é um indicador que diz quanto tempo o equipamento ficou em reparo, ou seja, quando ele parou ou ele falhou, quanto tempo ele demorou para voltar à sua operação. Então, ele é dado pela razão entre a soma das horas disponíveis para a operação e o número de corretivas no período, ou seja, o total de horas em correções
dividido pelo número total de falhas. Esse índice deve ser usado para itens cujo tempo de reparo é significativo, ou seja, se em relação ao tempo da operação ele fica muito tempo parado quando é reparado, ele deve ser interessante você monitorar e controlar esse indicador. Lembrando que quanto menor ele for, melhor é para o seu processo. Significa que seu equipamento tem um reparo rápido. Você está conseguindo colocá-lo em operação o mais rápido possível. Uma coisa interessante desse indicador é que você não conta esse MTTR só o tempo realmente que demorou para o mecânico, o operador, consertar o equipamento, não. Todo esse tempo é contado da hora que ele parou, que ele falhou, até a hora que ele volta a estar disponível para a produção. Ou seja, se o equipamento parou hoje, teve uma falha, e aí você vai fazer o diagnóstico, vai ver se precisa de peça, se vai pedir peça, o lead time da entrega da peça. Todo esse tempo que o equipamento fica parado, entra no cálculo desse indicador. O outro indicador muito importante é justamente o indicador que é em função do tempo médio entre falhas e o tempo médio para reparar, que vai me dizer a disponibilidade desse equipamento. Então, ele indica esse percentual médio do tempo total em que os equipamentos estão disponíveis para a operação. Eu vou pegar o tempo médio entre falhas e dividir pelo tempo médio entre falhas mais o tempo médio para reparar esse equipamento. Então, se eu tenho um tempo médio entre falhas alto e um tempo médio de reparo baixo, a minha disponibilidade vai ser alta, que é o objetivo do planejamento e controle da manutenção. Então, quanto maior a disponibilidade, maior o tempo médio entre falha e menor o tempo médio para reparar o equipamento. Os custos de manutenção por faturamento é uma equação simples, que é o somatório do custo de manutenção dividido pelo faturamento da empresa. Ele é composto por gastos de pessoal, materiais de contratação, serviços externos, depreciação e outros custos também que entram nesse índice do custo por faturamento. O backlog, como eu expliquei anteriormente, que é a carga de trabalho futuro, ou seja, ele mede o acúmulo de ordem de serviço pendentes que eu tenho para realizar. Então, geralmente, você pode utilizar o número de horas, homens-horas, necessários para executar todas as ordens de serviço que eu tenho, dividido pelo número de horas, homem-hora disponível que eu tenho. Ou seja, eu tenho uma equipe de manutenção e eu tenho um X ordem de serviço. Se eu quiser saber a carga de trabalho acumulada ou a carga futura que eu tenho para executar, zerar essas ordens, eu divido as horas homens necessárias para executar todas as ordens de serviço que eu tenho pelas homens-horas disponíveis que eu tenho naquele período, ou seja, a equipe que eu tenho. É interessante para esse indicador que você defina os tempos padrões das atividades de manutenção, porque para eu calcular esse número homem-hora necessário para executar a ordem de serviço, eu tenho que saber qual é o tempo padrão, por exemplo. Qual é o tempo padrão para trocar um rolamento, trocar um rotor, qual é o tempo padrão para se trocar uma peneira. Então, eu tenho que saber o tempo padrão para executar o serviço para que eu consiga alocar o homem-hora necessário para realizar a atividade. Aqui tem um exemplo da Central Sigma, que ele faz aqui com uma turma de 48 eletricistas, com 52 ordens de trabalho, que totalizam 2.820 horas homem para realizar essas ordens de trabalho estimados, e 96 mecânicos com 76 ordens de trabalho, precisando de 3.522 horas. Qual é o backlog em dias, por turmas, considerando os dados a seguir? Então, ele tem aqui um quadro de pessoas, de 48 eletricistas, sendo que 4 estão em férias, 2 estão com alguma coisa, estão absenteísmo, ou seja, eles estão indisponíveis por algum motivo. Tem 12 eletricistas noturnas e ainda tem 6 vagas sem preencher. Ou seja, só tem disponível 24 eletricistas. E dos 96 mecânicos, ele só está com 63 mecânicos disponíveis, porque os outros estão, por esses outros motivos, indisponíveis.
Então, com esse quadro efetivo de 24 eletricistas e 63 mecânicos, essa é a força de trabalho que ele tem. Então, o HH diário do eletricista são 24 vezes 8, né? 992 horas por dia, dos mecânicos 504 horas por dia. Então, se eu aplicar aquela equação dos backlogs, para executar todas aquelas ordens de serviço, eu vou precisar, por exemplo, de 15 dias dos eletricistas trabalhando naquele regime de trabalho, em 8 horas. E vou precisar de 7 dias para os mecânicos. Então, eu posso perceber que os eletricistas trabalharão cerca de 15 dias e os mecânicos 7 dias para atender aquelas ordens de serviço que eu já tinha. Se entrarem novas ordens de serviço, esse cálculo tem que ser refeito. Ele é refeito dia a dia, até inclusive, se um mecânico voltar de férias, você tem que ir fazendo as inclusões de aumento de hora disponível e também aumento de hora que é demandado para realizar essas tarefas. Então, esse indicador ele é importantíssimo para você definir o tamanho da sua equipe e a capacidade de produção que você precisa de acordo com as ordens de serviço que você tem. E até para você fazer o controle de férias, de folgas, de horas extras que você vai gerenciar na sua equipe de manutenção.